de maravilhas escondidas em cada detalhe da natureza. Em meio às florestas mais profundas, desertos escaldantes, rios misteriosos e até mesmo aos penhascos mais altos, encontramos verdadeiros arquitetos alados. Pássaros que constroem lares que parecem desafiar a lógica humana. De palácios flutuantes a fortalezas de barro, cada ninho de pássaro é mais do que apenas um abrigo. É uma obra-prima de beleza, sobrevivência e inteligência. Um reflexo da perfeição divina. Hoje, no Best of Nature, exploramos uma visão notável: 20 ninhos de pássaros tão extraordinários que parecem ter sido moldados pelas mãos do próprio Deus, como se fossem cenas de um filme de ficção científica. Posição número 20. O ninho do pássaro tecelão sociável. Imagine uma cidade inteira suspensa no alto de uma árvore, bem no coração do deserto. É exatamente isso que esse pequeno pássaro da África do Sul, especialmente do deserto de Kalahari, constrói. Com aparência discreta, ele ergue um dos maiores ninhos comunitários do mundo animal. Alguns chegam a medir mais de 4 metros de largura e pesar até 500 quilos. Por fora, parecem uma cabana gigante de palha pendurada em árvores resistentes como a acácia, e até mesmo em postes de energia elétrica. Dentro dessa superconstrução, vivem até 100 casais, cada um com sua própria câmara acessada por túneis estreitos de 10 a 15 centímetros. O design é tão inteligente que as câmaras centrais ficam aquecidas durante as noites frias do deserto, enquanto as externas servem de abrigo fresco contra o calor sufocante do dia. A obra é feita com gravetos e capim seco, exigindo semanas de trabalho coletivo, muitas vezes ao longo de gerações. E isso foi apenas o começo da nossa lista. Se você já ficou impressionado com o ninho número 20, prepare-se, porque o que vem a seguir vai deixar você ainda mais de boca aberta. Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal Os Melhores da Natureza. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, que também amam descobrir as maravilhas do mundo, e comenta aqui embaixo qual desses ninhos você gostaria de ver de perto. Produtos Shopee para... Já aproveita e se inscreve no canal Os Melhores da Natureza. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, que também amam descobrir as maravilhas do mundo, e comenta aqui embaixo qual desses ninhos você gostaria de ver de perto. Posição número 19. O ninho do tecelão Bahia. Originário do sul e sudeste da Ásia, o tecelão Bahia é uma joia viva da engenharia natural. Esse pássaro amarelo brilhante constrói ninhos pendurados que parecem bolsas artesanais de palha trançada. E a técnica é de tirar o fôlego. O macho utiliza folhas longas, fibras de palmeira, capim seco e até tiras de plástico recolhidas em áreas urbanas. O resultado é uma estrutura em formato de gota, de 30 a 60 centímetros, com um túnel de entrada pendendo no ar, quase sempre sobre a água. Uma estratégia para manter predadores como cobras e lagartos afastados. Dentro, há uma câmara aconchegante, onde a fêmea deposita seus ovos. Mas aqui vem a parte mais curiosa. O ninho é também uma forma de conquista. O macho pode levar até 18 dias para trançar sua obra, cantando sem parar para atrair a parceira. Se ela não aprovar a construção, ele abandona tudo e começa outro do zero. Em uma única temporada, alguns chegam a erguer até 25 ninhos. Posição número 18. O ninho do pássaro oropêndula de Montezuma. Nas florestas tropicais úmidas da América Central, um espetáculo aéreo chama a atenção. São os ninhos pendurados da oropêndula de Montezuma, aves de plumagem negra contrastando com o amarelo intenso e um longo bico marfim. Esses pássaros
transformam árvores inteiras em verdadeiras galerias suspensas, com mais de 100 ninhos balançando lado a lado. Cada fêmea tece sua bolsa em forma de saco, que pode medir entre 60 centímetros e 1,80 m de comprimento, pendendo como lanternas exóticas entre os galhos. O material? Fibras vegetais, raízes secas e caules finos entrelaçados com precisão. O mais surpreendente é o local escolhido. Muitas vezes eles preferem árvores habitadas por marimbondos grandes. A razão é simples e genial. Os insetos funcionam como guardiões involuntários, afastando predadores como cobras. Posição número 17. A cúpula do martinete africano. Um ninho tão sólido que poderia suportar o peso de uma pessoa? Esse é o universo do Hamerkop, ou martinete africano, uma ave excêntrica do continente africano. De fora parece apenas uma cúpula de galhos e barro, mas por dentro é uma verdadeira fortaleza. O ninho chega a 1,5 m de diâmetro, pesa mais de 20 quilos e pode conter até 8.000 galhos entrelaçados. Ele é erguido em árvores próximas à água e possui uma entrada camuflada que leva a um túnel de 60 centímetros, conduzindo até a câmara principal, protegida do calor, da chuva e de predadores. O mais curioso é que mesmo fora da época de reprodução, o casal continua construindo e reformando o ninho, quase como um ritual de ligação ou até mesmo para marcar território. Posição número 16. O vulcão vivo do talégalo australiano. Nas florestas secas da Austrália, esse pássaro tímido e arredondado quebra todas as regras conhecidas sobre a reprodução das aves. Diferente da maioria, ele não choca os ovos com o próprio corpo. Em vez disso, o macho constrói um forno natural. Ele cava uma grande cova no solo, enche com folhas, gravetos e cascas. Depois, cobre tudo com areia, criando um monte de até 60 centímetros de altura. À medida que a matéria orgânica se decompõe, libera calor suficiente para incubar os ovos. A fêmea pode depositar de 2 até 30 ovos, e o macho se transforma em um verdadeiro termômetro vivo, com o bico e as patas. Mede a temperatura e ajusta o monte, adicionando ou retirando terra quando necessário. Quando os filhotes nascem, escavam o caminho até a superfície e saem completamente independentes, já capazes de voar desde o primeiro minuto. Posição número 15. O ninho flutuante do jassanã africano. Conhecido como o pássaro Jesus por sua habilidade de caminhar sobre a vegetação aquática, como se andasse sobre a água, o jassanã africano esconde ainda mais surpresas. Aqui, as fêmeas são maiores e dominantes, acasalando-se com vários machos. Mas são os machos que constroem os ninhos, chocam os ovos e cuidam dos filhotes. O ninho é uma plataforma flutuante feita de plantas aquáticas, cuidadosamente ancorada para não ser levada pelo vento ou pela correnteza. Essa localização mantém os ovos próximos da comida e longe dos predadores terrestres. Se necessário, o macho pode até mover o ninho de lugar. A fêmea deposita de 4 a 5 ovos, e o macho os incuba por cerca de 22 a 24 dias. Os filhotes já nascem cobertos de penugem, prontos para andar, nadar e até mergulhar. Posição número 14. O forno natural do megapódio. Nas florestas úmidas do norte da Austrália e da Nova Guiné, encontramos outra ave que desafia a lógica da reprodução, o megapódio, também conhecido como peru de pés grandes. Assim como o talégalo, ele não choca diretamente seus ovos. O macho constrói enormes montes de até 4,5 metros de largura e mais de 1 metro de altura, compostos por folhas, galhos, areia e terra. A decomposição gera calor, funcionando como uma incubadora natural, que mantém a temperatura entre 32 e 35 graus Celsius.
O macho atua como um termostato vivo, adicionando ou removendo material para manter o equilíbrio perfeito. As fêmeas depositam seus ovos em câmaras cavadas dentro do monte. Posição número 13. Os arranha-céus dos periquitos monge. Enquanto a maioria dos papagaios prefere cavidades em árvores, o periquito monge, também chamado de quaker, constrói verdadeiras cidades suspensas, feitas de galhos secos. Esses ninhos comunitários podem pesar mais de 200 quilos e abrigar até 20 casais, cada um com seu próprio apartamento. O mais fascinante é que todos colaboram na manutenção e expansão da estrutura, que pode ser erguida em árvores, postes de energia e até antenas de comunicação. Além de proteger os filhotes contra predadores como águias e cobras, essas colônias fortalecem os laços sociais entre os indivíduos. Originário da América do Sul, o periquito monge conquistou cidades no mundo inteiro, adaptando-se perfeitamente à vida urbana. Posição número 12. O pequeno gênio, o Penduline Tit. Com apenas 8 centímetros de comprimento, esse é um dos menores pássaros da África. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O Penduline Tit é um verdadeiro mestre da engenharia natural. Seus ninhos parecem pequenas esferas ou ovos pendurados nos galhos mais finos, feitos de teias de aranha, fibras vegetais, pelos de animais e até lã. Leves e resistentes, balançam como frutos delicados ao vento. O mais impressionante é o sistema de segurança. Cada ninho tem 2 entradas. A falsa, bem visível, leva a uma câmara vazia. A verdadeira fica oculta sob fibras vegetais, selada cuidadosamente cada vez que o pássaro entra ou sai, confundindo cobras e lagartos. Com apenas 14 centímetros de comprimento, essa pequena andorinha mostra como transformar barro em arquitetura. Ela constrói ninhos em forma de garrafa, grudados em superfícies verticais como penhascos, viadutos ou até prédios urbanos. Cada ninho leva cerca de 1000 pelotas de barro, coletadas pacientemente pelo casal. A entrada estreita e o túnel curvo protegem os filhotes do vento, do sol e dos predadores. Mas o mais impressionante não é o design, e sim a escala. Essas aves nunca constroem sozinhas. Podem formar colônias gigantes, com milhares de ninhos lado a lado, criando verdadeiras paredes vivas de barro suspenso. Nesse condomínio alado, a cooperação é lei. Compartilham informações sobre alimento e afugentam invasores pela força do grupo. Nativo das florestas úmidas de Papua Ocidental, esse pássaro marrom pode parecer discreto, até o momento em que se transforma em designer de interiores. O macho ergue estruturas em forma de cabana ou cone, com até 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. Mas atenção, não são ninhos para chocar ovos, e sim palcos para a conquista amorosa. Dentro dessas construções, o pássaro organiza flores, frutas, insetos mortos e até objetos humanos brilhantes como tampas de garrafa ou pedaços de vidro. Cada detalhe segue regras de simetria, cor e brilho. Uma verdadeira instalação artística da selva. As fêmeas inspecionam tudo como juradas de um concurso de beleza. Se aprovarem, aceitam o acasalamento. Caso contrário, o macho precisa recomeçar. A competição é tão acirrada que alguns roubam enfeites dos vizinhos. Talvez o mais famoso arquiteto alado da América do Sul, especialmente no Brasil, Argentina e Uruguai. O João de Barro constrói ninhos que lembram fornos de barro tradicionais, com argila, capim, fibras vegetais e até pelos de animais. O casal molda uma estrutura arredondada de até 30 centímetros de diâmetro e 5 quilos de peso. O interior tem um corredor curvo que leva a uma câmara protegida contra chuva e predadores. O mais surpreendente é a durabilidade. Alguns ninhos resistem a tempestades e ventanias por anos e acabam sendo reutilizados não só pelo João de Barro,
mas também por corujas e até lagartos. Dependendo do clima, a construção pode levar de poucos dias a meses. E se o casal não gostar do resultado? Colorido como uma joia viva, o abelharuco é mestre em cavar. Ele escava túneis de até 3 metros em barrancos arenosos próximos a rios e lagos. No final, cria uma câmara onde a fêmea deposita de 4 a 7 ovos. Mas o mais incrível é o senso comunitário. Dezenas ou até centenas de casais podem cavar lado a lado, formando cidades subterrâneas inteiras. Ambos os pais incubam os ovos por cerca de 20 dias e alimentam os filhotes até que estejam prontos para voar. Além de engenheiros do solo, são caçadores aéreos precisos, capturando abelhas, vespas e libélulas no ar. Antes de comer, batem o inseto no galho para remover o ferrão. Apesar do nome abelharuco, seu impacto sobre polinizadores é mínimo. Na verdade, ajudam no equilíbrio ecológico controlando populações de insetos. Posição número 7. O tecelão incansável. Chamado de tecelão de máscara, esse pequeno pássaro africano é considerado o Leonardo da Vinci dos ninhos. O macho, com plumagem amarela brilhante e máscara negra, dedica dias a entrelaçar fibras de capim, folhas de palmeira e juncos para criar uma esfera perfeita, suspensa nos galhos sobre a água. Se a fêmea aprovar, ela forra o interior com materiais macios e deposita os ovos. Caso não goste, o macho destrói sua obra e recomeça do zero. Alguns chegam a construir mais de 20 ninhos por temporada, como se fossem artistas expondo suas criações em busca de reconhecimento. E sim, até mesmo entre os tecelões existe concorrência desleal. Alguns roubam fibras dos vizinhos para acelerar suas obras. Posição número 6. O cobiçado ninho do salangana. Das profundezas das cavernas da Indonésia, da Tailândia e da Malásia, surge uma das construções mais curiosas e valiosas de todo o reino animal, o ninho do salangana. Essa ave de plumagem escura e voo ágil não utiliza galhos nem barro. Em vez disso, fabrica seu ninho apenas com sua própria saliva, secretada por glândulas especiais sob a língua. Quando exposta ao ar, essa substância gelatinosa endurece e forma uma pequena tigela branca que se fixa firmemente às paredes rochosas. O processo leva cerca de 35 dias e pode ser repetido várias vezes em uma mesma estação. O detalhe surpreendente é que esses ninhos, conhecidos como ninhos de andorinha comestíveis, são extremamente valorizados na culinária chinesa. O prato mais famoso? A lendária sopa de ninho de pássaro, considerada um elixir de juventude, capaz de fortalecer o sistema imunológico e até prolongar a vida. Posição número 5. O majestoso ninho da águia careca. Símbolo nacional dos Estados Unidos. A águia careca impressiona não só pela envergadura que pode ultrapassar 2,3 metros, mas também por ser uma arquiteta extraordinária dos céus. Essas aves vivem em pares para toda a vida, retornando ano após ano ao mesmo local para ampliar e reforçar seu lar. Os ninhos, chamados de aeres, são colossos feitos de grossos galhos, reforçados internamente com musgo, capim e penas. Construídos estrategicamente no topo de árvores altas, sempre próximos a rios, lagos ou áreas costeiras, garantem acesso direto ao seu alimento principal, os peixes. Com o tempo, esses ninhos atingem dimensões impressionantes, até 4 metros de profundidade, 2,5 metros de largura e mais de 1 tonelada de peso. O maior já registrado ultrapassava 6 metros de altura, quase um prédio natural. Durante a reprodução, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, incubados tanto pelo macho quanto pela fêmea por cerca de 35 dias. Posição número 4. As colônias cor-de-rosa dos flamingos. À primeira vista,
Os flamingos parecem saídos da imaginação de um artista, pernas longuíssimas, penas rosadas e um pescoço curvado como uma serpente. Na época de reprodução, centenas deles se reúnem em imensas colônias e realizam uma dança sincronizada. Esticam o pescoço, viram a cabeça, batem as asas e marcham em uníssono, como se ensaiassem um musical da natureza. Quando a corte termina, começa a construção dos ninhos, verdadeiros cones de barro de até 30 centímetros de altura, moldados com argila, pedrinhas, penas e vegetação. No topo, fica uma pequena cavidade onde um único ovo é depositado. A incubação, que dura cerca de 27 a 31 dias, é feita por ambos os pais. E quando o filhote nasce, ele não se alimenta de insetos ou sementes, mas de um líquido riquíssimo, o leite de papo, produzido por ambos os progenitores, cheio de gorduras e proteínas. Posição número 3. O ninho fortaleza do carriça do cacto. Nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, esse pequeno gênio da arquitetura encontrou um truque brilhante para sobreviver: construir seus ninhos entre os espinhos de cactos como o cholla ou o saguaro, transformando-os em sistemas de alarme natural contra predadores. Os ninhos, de 18 a 30 centímetros de comprimento, têm formato ovalado com uma entrada lateral. São feitos de gravetos e fibras vegetais, cuidadosamente forrados com penas para manter o calor durante as noites frias do deserto. Um túnel estreito conduz até a câmara principal, onde os ovos ficam protegidos. Mas a estratégia não para aí. O carriça constrói vários ninhos em seu território. Ao longo dessa jornada, vimos que cada ninho não é apenas uma construção para abrigar ovos, mas um testemunho da criatividade infinita que pulsa na natureza. Desde os tecelões incansáveis que transformam capim em obras de arte suspensas, até as aves que usam barro, saliva ou até calor da terra para incubar seus filhotes, tudo revela uma inteligência natural que nos deixa maravilhados. É impossível observar tamanha diversidade sem sentir que existe uma mão maior guiando esses detalhes, um Criador que espalhou sinais de perfeição em cada canto do planeta. Esses ninhos são, ao mesmo tempo, fortalezas de sobrevivência e esculturas vivas, prova de que a vida sempre encontra formas belas e engenhosas de florescer. Assim como no início, lembramos que todas essas maravilhas não são fruto do acaso. São presentes divinos, milagres que Deus espalhou pelo mundo para nos mostrar que a beleza pode nascer do barro, do vento, da água e até da cooperação entre pequenos pássaros. E cabe a nós, como observadores privilegiados, valorizar, proteger e aprender com essas lições da criação.